Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Wesley Miranda aqui para nós darmos início na nossa aulinha top de matemática. Então, preparem-se porque essa aula de hoje, galera, tá demais. E na nossa aula de hoje, quarto ano, nós vamos aqui multiplicar por 10, 100 e 1000. Como os números aumentam, então vamos lá, vem, sintoniza aqui comigo nessa aula de hoje. E, galera, agora é desafio na telinha de vocês. Rosângela, manda o desafio aí pra galera. Então, olha só. Se você tem R$ 5 e recebe 10 vezes esse valor, quanto você terá no total? E se de vez em quando, ao invés de 10 vezes forem 100 vezes? O que acontece com os números quando nós multiplicamos eles por 10, por 100 e por 1000? Aí desafio lançado para vocês, hein, galerinha? Então vamos comigo? Vamos aqui superar esses desafios na aula de hoje aqui comigo, professor Wesley. Então vamos lá, porque agora, galera, é hora da gente relembrar algumas situações e conceitos envolvendo a multiplicação. Então, foca aí na tela, Rosângela. Então, olha só, galerinha. Vou aparecer lá no cantinho da tela com vocês para a gente poder bater um papo bem legal sobre multiplicação. Então, multiplicar por 10, 100 e 1000, quando nós multiplicamos um número por 10, ele aumenta quantas vezes? Ele aumenta 10 vezes, certo? E todos os algarismos desse número, eles andam uma casa para a esquerda. Então, quando a gente multiplica qualquer número por 10, galerinha, todos esses algarismos andam uma casa para a esquerda. Olha que legal, né? E isso acontece por conta do nosso sistema de numeração. Então, o nosso sistema de numeração, que contém as unidades, dezenas, centenas, unidade milhar. Então, quando a gente multiplica qualquer número por 10, ele vai andar uma casa para a esquerda na sua ordem, tá bom? Agora, olha só, para a gente multiplicar por 100, significa que a gente vai aumentar 100 vezes, né? Então, se 10 nós vamos aumentar 10 vezes por 100, nós vamos aumentar 100 vezes. E aí o número, galera, anda duas casas para a esquerda. Então, quando eu multiplico por 10, ele anda uma casa para a esquerda, na ordem. Quando eu multiplico por 100, ele vai andar duas casas para a esquerda, certinho? Então, olha só, galera. Prosseguindo, agora vamos aqui entender algumas situações na prática. Então, olha só. Foco aí na tela de vocês, porque quando nós multiplicamos um número por 10, ele aumenta 10 vezes. E todos os algarismos, eles andam uma casa para a esquerda no sistema de numeração, como eu expliquei agora há pouco. Então, olha só um exemplo prático disso aqui. Então, se eu estou multiplicando 5 vezes 10, então olha aqui, ó, o 5, né, vai andar uma casa para a esquerda, ou seja, aqui ele estava na unidade, certo? Só que quando eu multiplico por 10, ele sai da unidade e ele passa agora para a dezena. Então, eu tenho 5 dezenas e nenhuma unidade, por isso que ele transforma em 50. Ou seja, anda uma casa, certo? Então, 5 andou uma casa e ficou antes do zero, transformando-se em 50 na multiplicação. Agora, olha só. 5 vezes 100, mesma coisa, galera. Aqui ele estava na unidade. E quando a gente multiplica por 100, lembra que eu falei para vocês que anda duas casas? Então, ele vai andar duas casas, certo? E aqui ele vai ficar agora na centena. Ou seja, 5 centenas, 500, tá bom? Agora, na última situação aqui, galerinha, é a situação quando a gente multiplica por 1000. Se por 10 a gente anda uma casa e por 100 a gente anda duas casas para a esquerda, por 1000 a gente vai andar três casas. Porque cada casa representa a quantidade de zeros que eu tenho aqui no número que eu estou multiplicando. Olha que bacana. Então, olha só, o 5 aqui ele estava na unidade. Agora, eu estou multiplicando 5 vezes 1000. Então, ele vai andar quantas casas? Três casas. Então, ó, uma, duas, 3,
4 casas. Aliás, 3 casas, né? E aí eu coloco 5 aqui. Então, logo, 5 vezes 1.000, 5.000. Por quê? Porque o 5 foi para a unidade de milhar. E antes ele estava lá na unidade. Então, ele vai andar ali 3 casas, certo? Então, nós podemos pensar, galerinha, que ao multiplicar por 10, por 100 e por 1.000, basta a gente acrescentar aquela quantidade de zeros no final do número. Então, 5 vezes 10, eu coloco o 5 e depois o zero. Então, transformou-se em 50. 5 vezes 1.000 são quantos zeros? 2 zeros. Então, vira 500. 5 vezes 100, né? Acrescento 2 zeros, fica 500. 5 vezes 1.000, acrescento 3 zeros e se transforma em 5.000. Então, galerinha, se for por 10, anda uma casa. Se for por 100, anda 2 casas. E se for por 1.000, anda 3 casas, tá bom? Então, essa aqui é a regrinha, galera, que a gente usa para multiplicação de números envolvendo o 10, o 100 e o 1.000. Então, agora vamos comigo? Vamos praticar aqui numa situação problema na realidade? Então, olha só. Uma quadra de esportes recebe 25 alunos por dia. Então, vou colocar aqui, ó. Uma quadra de esportes recebe 25 alunos por dia para jogar basquete. Se o número aumentar 10 vezes, quantos alunos passarão a frequentar a quadra diariamente? Professor, 10 vezes. Então, vamos lá. Então, vai ser 25 vezes 10. Isso mesmo. Então, 25 vezes 10, quando é 10, quantas casas que eu vou andar? Uma casa, porque tem quantos zeros? Um zero apenas. Então, eu vou colocar aqui o número 25 e vou acrescentar quantos zeros aqui, galerinha? Um zero. Logo, o número vai se transformar em 250. E eu vou colocar aqui, ó. Ou seja, ele vai andar uma casa. De acordo com aquela regra que eu ensinei. Beleza? Agora, olha só. Perguntou o seguinte, e se aumentar 10 vezes? Então, vamos colocar aqui, ó, 25 vezes 100. Então, se for 25 vezes 100, vai dar quanto? Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então, eu vou colocar o número 25 e vou acrescentar 2 zeros. Logo, eu tenho o número 2.500. Ou seja, quantas casas eu aumentei aqui? 2 casas à esquerda. Certinho? Então, aqui, ó, eu tive 250. Então, quantos alunos passaram a frequentar a quadra diariamente? Ao aumentar em 10 vezes, 250. E aumentar 100 vezes, eu vou ter 2.500. Olha só que bacana, viu, galerinha? A aplicação aqui da multiplicação de 10, 100 e 1.000, utilizando a regrinha das casas numeradas, dos números aqui, tá bom? Então, agora você aí, eu tenho certeza que qualquer multiplicação envolvendo 10, 100 e 1.000, você vai acertar todas seguindo essa regrinha aqui que o professor Wesley acabou de ensinar para vocês, tá bom? Então, volta aqui comigo, volta aqui na tela, porque, galera, hoje, na nossa aula, que foi top demais, o que vocês aprenderam comigo? Então, vocês aprenderam que multiplicar por 10, 100 e 1.000, basta a gente deslocar os algarismos considerando ali o número que eu estou multiplicando, certo? E sempre lembrando que a gente desloca esses números para a esquerda de acordo com a quantidade de zeros, tá bom? O número fica 10, 100 ou 1.000 vezes maior, dependendo do multiplicador, ou seja, do número que eu estou multiplicando. Seja ele 10, 100 ou 1.000, tá bom? Galerinha, nós também podemos usar a regra dos zeros para facilitar os cálculos. Ou seja, se eu estou multiplicando por 10, eu coloco o número e acrescento o número 0. Se eu estou multiplicando por 100, eu coloco o número e acrescento 2 zeros. E se eu estou multiplicando por 1.000, eu vou colocar ali o número e vou acrescentar 3 zeros, tá bom? Então, assim fica super fácil agora resolver a multiplicação pelos números 10, 100 e 1.000. Tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos aqui juntinhos e juntinhas
como melhorar as estratégias de multiplicação para vocês se darem super bem aí na matemática simples, certinho? Então, galerinha, professor Wesley vai ficando por aqui, mas olha, eu vou dar aquela dica. Segue o nosso CEAD, galerinha, no canal do YouTube, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos novos vídeos lá, tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para cada um e cada uma de vocês e eu aguardo todos e todas na nossa próxima aula, tá bom? Até lá!